Por quase 20 anos, as botas verdes foram uma característica notável perto do cume do Everest. Não, isso não é um monumento nem um objeto de arte. É o corpo de uma pessoa que morreu durante a escalada. Todo alpinista que sobe pela face norte inevitavelmente passa por este corpo, o que fez as botas verdes possivelmente o cadáver mais famoso do Everest. Este homem era um dos 8 alpinistas cujas vidas foram levadas por uma tempestade em maio de 1996. O caso das botas verdes não é o único. No Everest há centenas de corpos. Apenas a maioria deles é menos conhecida para se tornar uma curiosidade macabra. A montanha mais alta do planeta está repleta de cadáveres e ninguém tenta removê-los. Porque tudo é bastante complicado. E sim, não estamos falando de algum tempo atrás, mas de agora. Se você de repente, Deus me livre, claro, for ao Everest e morrer, seu corpo não será recuperado. Um pouco de café e mais detalhes. E não se esqueçam, como sempre, insisto para que deem likes. Muitos acabam esquecendo no final da visualização. Anualmente, milhares de pessoas de todo o mundo se reúnem no Everest, buscando conquistar o pico mais famoso do planeta. Não apenas a mais famosa, mas também a mais alta. A altura do Everest acima do nível do mar é de 8.849 metros. Poucos conseguem realizar tal façanha e retornar com vida. Ou pelo menos apenas voltar. Mas às vezes os vivos vêm pelos mortos. Em 2 de outubro de 1979, a alpinista alemã Hannelore Schmatz desceu do cume do Everest pela Rota Sul. A uma altitude de cerca de 8.300 metros, ela sentou-se no chão, pediu água ao seu guia, água e morreu. Hannelore foi a 4ª mulher a conquistar o Everest. Seu corpo permaneceu na montanha. Por muitos anos, os restos de Hannelore podiam ser vistos por qualquer um que tentasse conquistar o Everest pela Rota Sul. Seu corpo ficou preso em uma posição sentada, encostado na mochila, com os olhos abertos e cabelos ao vento. Chocante. Talvez por isso as pessoas tentaram descer Hannelore da montanha. Primeiro foram 2 alpinistas nepaleses, o inspetor de polícia Jogendra Bahadur Thapa, que tinha 36 anos, e seu guia Ang Dorje, de 35 anos. Eles queriam descer o corpo de Hannelore durante a expedição da polícia nepalesa, mas ambos morreram em 24 de outubro de 1984. E eles eram alpinistas muito experientes, mas mesmo para eles a tarefa provou ser muito difícil. No final das contas, depois de 20 anos, o vento varreu os restos de Hannelore. Até hoje, mais de 340 pessoas morreram tentando alcançar o cume do Everest ou retornar dele. E esses são apenas os casos confirmados. Um pequeno aviso. Não podemos mostrar os corpos dos mortos por razões éticas. Então, os cobrimos com sacos patológicos. Se você está realmente interessado em ver tudo sem censura, pode facilmente encontrar essas informações na internet. No entanto, na realidade, os mortos simplesmente jazem em montes onde se encontravam nos seus últimos minutos. E pessoas morrem lá anualmente. Bem, com uma pequena exceção. Em apenas 2 dos anos de observação, não houve morte. 1976, quando apenas 2 homens alcançaram o pico, e 2020, quando o Nepal parou de emitir permissões devido à pandemia. No restante, o Everest regularmente tira a vida daqueles que tentam conquistá-lo. Até o ano de 1996, cada 4º alpinista morreu, e durante a escalada, até o ano de 1996, cada 7º morreu. As primeiras mortes registradas datam de 1921, quando durante uma expedição britânica ao Everest, 2 homens morreram a caminho da montanha. O nome de um deles nem sequer é mencionado, apenas um agressor anônimo. O segundo era Alexander Kelos, um acadêmico britânico, mas nenhum deles sequer chegou ao Everest. As vítimas da montanha só apareceram no ano seguinte. Então 7 pessoas morreram. Todos eles eram carregadores, pegos em uma avalanche durante uma nova expedição britânica. No entanto, ninguém sabe ao certo quantos corpos estão no Everest até hoje. Em 2014, realizaram uma pesquisa e estimaram que havia mais de 200 corpos na montanha. Soa como se o Everest estivesse pronto para matar qualquer um. Embora o Everest seja considerado a montanha com mais mortes, ela não tem a maior taxa de mortalidade. A razão é que o Everest, sendo a montanha mais alta do planeta, goza de grande popularidade e é o pico desejado por muitos alpinistas. Muitos simplesmente sobem ou tentam subir. Daí o grande número de mortes. Existem mais de 10 possíveis causas de morte que são comumente encontradas no Everest. Avalanches lideram o ranking. Elas tiraram a vida de no mínimo 77 pessoas.
Quedas ocupam a segunda linha neste ranking terrível. Por causa deles, 71 pessoas morreram. E por fim, o mal da altitude. Ela matou pelo menos 36 alpinistas. Isso ocorre porque o corpo humano não consegue funcionar corretamente por muito tempo em tal altitude. Fisicamente não estamos adaptados a tais condições. Começa a hipóxia ou a falta de oxigênio. E isso talvez é o fator mais crítico que deteriora drasticamente a saúde dos alpinistas. A falta de oxigênio prejudica seriamente o funcionamento de todos os órgãos. Em altitudes moderadas, a doença causa apenas tonturas e falta de ar, sem manifestações graves. Com esses sintomas ainda é possível lidar, mas à medida que se avança para cima, as consequências se tornam mais sérias. Os pensamentos se confundem, a pessoa perde a capacidade de raciocinar e tomar decisões, pode perder a sensação e, finalmente, morrer. Na verdade, perder a consciência a essa altura durante a subida, quando ninguém pode te ajudar, é terrível. Em geral, é uma situação que praticamente não pode terminar bem. Mas, repito, apesar de tudo isso, o Everest não é a montanha mais mortal do mundo. Esse triste título pertence ao Annapurna, no Himalaia do Nepal. Este é o ponto mais alto da cordilheira Annapurna. A 10ª montanha mais alta do nosso planeta é considerada a mais mortal do mundo, pois a taxa de mortalidade dos alpinistas aqui é de cerca de 33%. Ou seja, para cada 2 pessoas que conseguem escalar a montanha e descer com sucesso, uma pessoa morre. De cada 100 pessoas que tentam escalar, 33 não retornam. K2 é a 2ª montanha mais alta do mundo, e Nanga Parbat, a 9ª mais alta, ocupam o 2º e 3º lugares nesta lista trágica. A mortalidade no Annapurna 1 está relacionada às características da montanha em si, ou seja, ela fecha o top 10 das montanhas mais altas com uma altura de 8.901 metros, mas ao mesmo tempo está entre as montanhas mais difíceis de escalar no mundo. Alpinistas que conseguiram subir ao topo e descer dizem que algumas partes do Annapurna são ainda mais difíceis de escalar em comparação com o K2, Manaslu e até mesmo o Everest. Annapurna 1 está cheia de seracs. São enormes pilares de gelo, fendas, cristas afiadas e outros elementos difíceis que transformam a escalada em um jogo constante com a morte. E ainda, o tempo costuma ser ruim por lá. Mas vamos voltar à questão principal. Por que ninguém pega o corpo do soberano? O primeiro problema de qualquer operação desse tipo é óbvio. Alguém precisa chegar ao corpo necessário. A maioria das mortes ocorreu na parte da montanha acima de 7.900 metros, que é chamada de Zona da Morte. Ademais, alguns corpos estão ocultos sob a neve e outros em fendas profundas. Alpinistas são arrastados para lá durante as escaladas, ou o vento os empilha já mortos. Além disso, há apenas uma pequena janela de 15 dias por ano, durante a qual os alpinistas podem subir e descer dos 8.000 metros. Apenas durante esse período os ventos diminuem e o Everest pode ser conquistado. Na Zona da Morte, a velocidade do vento geralmente ultrapassa os 100 km por hora, ou seja, ou você coleta os corpos da montanha exatamente nessas 2 semanas, ou não coleta de todo. O segundo problema com o resgate dos mortos é o custo. Para resgatar um corpo, são necessários milhares de dólares. Muitos não podem pagar pela recuperação dos corpos de familiares mortos nas montanhas. Para resgatar um corpo a 8.000 metros de altura, é preciso uma equipe de 12 pessoas, cada uma com 4 cilindros de oxigênio. Um cilindro custa mais de $400, ou seja, só em oxigênio, teria que gastar cerca de $20.000. Mesmo que os parentes do falecido tenham recursos para arcar com os custos, a maioria das empresas privadas se recusa a recuperar corpos da Zona da Morte devido ao alto risco. Mas existem pessoas que ainda se encarregam de recuperar os corpos. O custo de operação de resgate. O custo de tal missão varia de $75.000 a $80.000 por corpo no ano de 2024. Na verdade, todo alpinista que sobe o Everest é obrigado por lei a ter um seguro que cobre os custos de seu próprio resgate e recuperação em caso de acidente. A morte também está incluída no seguro. Mas o problema é que essa regra é aplicada de forma inconsistente e as condições extremas às vezes tornam o resgate impossível. Sim, e o corpo pode pesar mais de 100 quilos, e a grande altitude, a capacidade de uma pessoa de carregar cargas pesadas é seriamente reduzida. A 8.000 metros de altitude, até os fortes Sherpas, habitantes locais, podem carregar apenas 25 quilos, menos de 30% de sua capacidade em altitudes mais baixas. Para entender, levantar um fantoche alto na montanha é um esforço enorme, pois ele está totalmente congelado e precisa ser desenterrado. Um corpo que normalmente pesa 80 kg pode pesar até 150 kg se for congelado e escavado junto com o gelo circundante.
No final das contas, para transportar um único corpo, são necessários até 8 socorristas. E isso é pela estimativa mais modesta. Não é possível remover o corpo. Obviamente não há lugar para enterrá-los também, então talvez apenas queimá-los, para que não fiquem à vista de todos como um lembrete horrível do perigo do Everest. Não há madeira ou combustível suficiente na montanha para cremar os corpos. E arrastar tudo isso para cima. A ideia, vamos dizer, é absurda. No entanto, há uma notícia inesperada, mas boa. O governo do Nepal decidiu finalmente remover muitos corpos do Everest. A primeira campanha de limpeza iniciou em 2019. A ação envolveu a remoção de lixo e de alguns corpos de alpinistas mortos simultaneamente. Pode não parecer muito respeitoso para os mortos, mas, como você entende, não há muitas opções aqui. Nesta campanha, 4 corpos não identificados foram removidos da montanha em 2019. 5 foram retirados recentemente, em 2024. Considerando os centenas de corpos no Everest e a crescente lista de mortos, o trabalho progride lentamente. Além de ser muito difícil, as mudanças climáticas estão piorando a situação. O derretimento da neve e do gelo está revelando os corpos de centenas de alpinistas mortos. Removê-los de lá é uma tarefa sombria, difícil e perigosa. Os socorristas também são humanos e também sofrem com a impotência. Dor de cabeça, náusea, tosse e outros sintomas começam devido à necessidade de passar muito tempo em grandes altitudes. Contudo, o Estado custeia a recuperação dos corpos. Em 2024, os militares alocaram 5 milhões de rúpias, ou 37.400 dólares, para a recuperação de cada corpo. O preço, digamos, é muito diferente do custo que as empresas privadas citam. No entanto, os corpos ainda são recuperados. Primeiro, eles localizam o corpo. Em seguida, os socorristas levam horas para quebrar o gelo com picaretas. Às vezes eles até usam uma pá. Quanto mais gelo, mais longa e difícil é a tarefa. Assim, para libertar um corpo preso no gelo até o pescoço, os alpinistas precisaram de 12 horas de trabalho em condições extremamente perigosas. Não basta apenas retirar o corpo, ele ainda precisa ser descido. Frequentemente, o falecido é ensacado, colocado em um trenó de plástico e arrastado para baixo. Foram necessárias 24 horas sem parar para levar o corpo, presumivelmente pertencente a um alpinista tcheco, ao acampamento mais próximo, que fica a apenas 3,5 km do local de sua morte. Depois a equipe levou mais 12 horas para descer o corpo para outro acampamento abaixo. Depois, os corpos são geralmente levados de helicóptero para Katmandu. Mas no caso do alpinista tcheco, a equipe ficou presa na cidade de Namche por 5 dias devido ao mau tempo. E só depois que o corpo é levado ao seu destino final, o processo de identificação e sepultamento ocorre. E adicione à pilha de dificuldades o trabalho noturno. Após a descoberta dos corpos, as equipes frequentemente trabalham à noite para não perturbar outros alpinistas durante sua escalada e descida. Mas por que os corpos subitamente passaram a ser removidos? Por um século, eles permaneceram no Everest sem que ninguém se importasse. O que mudou? Bem, as autoridades nepalesas dizem que é necessário. O lixo está aumentando cada vez mais, e agora existem riscos reais de a montanha se transformar em um enorme depósito. Ademais, muitos alpinistas acreditam adentrar um espaço sagrado ao escalar o Everest. E aqui estão os corpos, não parece muito sagrado. E por fim, a questão mais crucial. Se pessoas morrem regularmente no Everest e é tão difícil resgatá-las, por que não proíbem a escalada? Primeiramente, eles não permitem que todos subam a montanha indiscriminadamente. Antes da escalada, as pessoas passam por exame médico e treinamento preventivo especial. Se uma pessoa é saudável, bem informada e decide escalar de forma consciente, é estranho proibi-la de fazer isso. Em segundo lugar, isso não é vantajoso. O Everest traz dezenas de milhões de dólares para o Nepal. E quase o mesmo para os guias locais, que levam cada vez mais alpinistas à montanha todos os anos. Julgue por si mesmo, uma expedição ao Everest custa ao alpinista 50 mil dólares americanos. Isso é o mínimo. Se você adicionar vários serviços extras, como aumentar o suprimento de oxigênio, o custo pode subir para US dólares, 67.500. E isso ainda é barato. Existem empresas que cobram muito mais. E mesmo se você quiser apenas subir sem a ajuda de um guia, precisa comprar uma permissão, que pode custar de 10 a 20 mil dólares. Essa permissão cobre apenas o custo de entrada na montanha, como um ingresso, e depois você está por conta própria. E se você adicionar despesas extras para transporte de ida e volta, serviços de guias alpinistas, cilindros de oxigênio, tendas e equipamentos de comunicação, tudo isso juntos custará mais de 20 mil dólares. Quem recusaria tal lucro? O novo recorde de mortalidade de 2023 superou o recorde de mortes no Everest. 17 pessoas morreram, segundo alguns dados, 18. E isso é até agora o maior número confirmado de mortes em um período.
Em 2013, além das mortes, os alpinistas presenciaram mais casos de congelamento e pedidos de resgate durante a escalada. Algumas fontes relacionam isso ao número recorde de permissões para a escalada concedidas pelo Nepal a estrangeiros em 2023. Eram 478. E como sempre, outra possível causa é a mudança climática. Enquanto algumas regiões esquentam, o topo do Everest só esfria mais. Arriscar 30 vezes. Recentemente, o conhecido guia de montanha Camerita retornou do Everest após sua escalada recorde de 30 vezes. Apenas imagine, subir lá 30 vezes e ainda manter o mesmo ânimo para continuar. Camerita conquistou o Everest pela primeira vez em 1994 e desde então fez a escalada quase todos os anos, com exceção de 2014, 2015 e 2020. A escalada foi interrompida por diferentes razões, mas cada vez o guia voltava à montanha, de onde muitos nunca conseguiram descer. Entrega de alta montanha. Em junho de 2024, o Everest recebeu pela primeira vez uma entrega com a ajuda de drones. Essa conquista incrível se tornou a primeira missão do tipo a usar drones para entregar cargas aos alpinistas. No teste, o drone transportou 3 balões de oxigênio e 1,5 kg de carga entre acampamentos base do Everest, retornando com os resíduos. E claro, pode-se supor que um dia, os drones serão capazes de resgatar corpos de lugares inacessíveis para os humanos. E afinal, o progresso nunca para. Na montanha, a notícia é fresca. Com os corpos que assustam todos os alpinistas, tudo é compreendido. Mas no Everest, eles não estão sozinhos. Enormes pilhas de excrementos humanos criam um cheiro desagradável no pico mais alto do mundo. E isso realmente irrita as autoridades locais. Literalmente, toneladas de excrementos humanos foram jogadas entre o acampamento 1 e o acampamento 4 da montanha Everest. Devido às condições extremas de alta altitude, a maioria desses resíduos não se decompõe por completo, podendo ser preservada por anos. Ficar e sentir o cheiro, falo sério. Para lidar com esse problema, o município rural de Pasankamu, o órgão local responsável pela maior parte da região do Everest, prescreve aos alpinistas que comprem pacotes especiais no acampamento base para coleta de fezes. Na volta, as autoridades verificam os pacotes. Acho que essa não é a aventura que você espera durante a escalada do Everest. Já que está aqui, deixe um like no vídeo. Até breve.